Espírito pela diaconisa Rafaela, que vai estar ministrando, Senhor, bendito essa noite, Pai. Que seja, Senhor, o Espírito Santo, Pai, falando da boca dela, Senhor, e que seja um instrumento para nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Vou ler o primeiro, os irmãos podem ler o subsequente. E aconteceu que, entrando em casa de um principal dos fariseus num sábado, para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem, hidrópico. Jesus, estava na palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar o sábado? Eles, porém, calaram-se, e tomando-o, o curou e despediu. Disse-lhe qual será o depósito, porque caí nele um poço no dia de sábado, e jumento ou o boi, ou não tire o dono. E nada lhe podia ficar sobre essas coisas. Amém? Só até aqui, irmãos. Essa passagem que o Senhor colocou no meu coração, muito bonito, em que o nosso Jesus estava na casa de um principal fariseu da cidade. Jesus Cristo estava lá fazendo uma visita. Porém, ali Jesus Cristo já havia percebido que estava observando o mestre para ver no que poderiam falar sobre Jesus. Porque ali naquela época havia um costume dos judeus em que eles não poderiam fazer nada no sábado. E eles ficaram observando para que ver se Jesus iria infringir alguma daquelas regras daqueles homens. E Jesus Cristo sabia de todas as regras. Porém, eles estavam observando o nosso mestre, assim como nós também somos observados até o dia de hoje. No verso 2 diz que Jesus estava ali, em certo momento apareceu um homem com um problema de saúde, uma enfermidade. Estava um homem com um problema hidrópico. Significa uma enfermidade em que o corpo daquele homem, devido a muita água acumulada que ele tinha no corpo, ele tinha o seu corpo todo inchado. Então aquele homem procurou Jesus para que Jesus o curasse. E todos ali estavam vendo aquela cena e ficaram aguardando. Será? O que Jesus vai fazer? Se você continuar acompanhando comigo, você viu o que Jesus fez. Jesus, sabendo daquela doença, daquela enfermidade, muitos estudos dizem que essa doença dele ser hidropsia, se eu não me engano, é uma doença que ela antecipa a lepra. Que a lepra, ela faz com que as pessoas, o corpo todo da pessoa seja corroído, que a pessoa, ela perca os seus movimentos, ela coloca a mão no fogo, ela não sente mais, ela não tem mais sensibilidade. Então Jesus, sabendo de todas essas coisas, ele curou este homem. No 3 diz assim: Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito
curar no sábado? O mestre já sabia de tudo o que ia acontecer. Sabendo o presente, o passado e o futuro, ele olhou para a cara daquele homem e perguntou: é lícito? Aqui Jesus está desafiando um doutor. Jesus, um homem que nós não sabemos qual era a feição dele, nós sabemos sim que a palavra diz que ele não tinha formosura, diz que ele não tinha nada para que nós venhamos a seguir a ele pela aparência dele. Jesus, um homem de grande humildade, um homem, como disse esse louvor que o nosso irmão acabou de louvar, porque todo mundo já sabe que Deus fala através dos louvores que são inspirados pelo Espírito Santo. Sabemos que Jesus não olha para a nossa aparência, Ele não olha para dogmas, Ele não olha para o que você tem aí no seu exterior, o seu estereótipo. Porém, as pessoas nos observam como aquele povo estava fazendo com Jesus. E Jesus olhou para aquele doutor. Jesus, ele é tão grande que ele não se apega a absolutamente nada. Jesus, ele só olha o que tem no nosso interior. O que você tem no seu interior hoje para oferecer ao nosso Senhor Jesus Cristo? Jesus Cristo perguntou: o que é lícito curar no sábado? Eles ficaram atônitos e calaram-se no verso 4. Então ele, tomando, curou-lhe e o despediu. No momento que Jesus fez uma pergunta, ele já sabia a resposta. Jesus Cristo queria afrontar aqueles homens para que eles entendessem quem era Jesus Cristo. Porque ele não queria saber das regras, ele queria saber o que aquele homem estava passando naquele momento. Aqui no verso 5 diz assim: e disse-lhe: qual será de vós o que caindo-lhe em algum poço, o jumento ou o boi, e não o tire logo em dia de sábado? Aqui Jesus estava criticando aquelas regras e a hipocrisia daquele povo. E ele estava dizendo: se o seu boi cair, se acontecer alguma coisa ali naquele momento, se for no sábado, será que você não vai resolver? Você vai ficar esperando até a segunda-feira? O Senhor Jesus, ele tem pressa em resolver as nossas questões. E dentro dessas questões, ele não para analisar o que o seu irmão está falando sobre a sua vida. Ele não para analisar qual é a roupa que você está vestindo. Ele não para analisar qual é o contexto da tua doença. Ele simplesmente, ele vai lá e faz o que é necessário ser feito. Aqui esse homem com uma doença muito grave. Aqueles homens que eram tudo estudados, aqueles homens eram doutor. Hoje você vê quem é doutor, é alguém que estudou, é alguém que senta junto com o juiz, é alguém que faz uma cirurgia. Você vê que não é uma pessoa indouta, é uma pessoa que estudou, às vezes muito mais do que eu e você. Mas Jesus desafiou esses homens e demonstrou que há algo mais importante do que isso. Há algo mais importante do que aquilo que as pessoas estão julgando na minha e na sua vida. Muitos falam que Jesus não é açougueiro, que ele não olha só o coração, mas eu digo que sim, que Jesus está preocupado com o que nós carregamos por dentro. Porque às vezes a gente tem alguma atitude e as pessoas, elas querem julgar apenas uma atitude, mas elas não param, elas não sabem qual foi toda aquela trajetória que nós tivemos na nossa vida. Esse homem aqui, ele já não tinha mais esperança, ele estava com uma doença muito grave. Só que os doutores estavam olhando para o quê? Para as regras. O Senhor, ele fala para mim e para você nessa noite que a grande preocupação que ele tem
Porque esse homem com essa doença, ele estava com o seu corpo inchado. E nós sabemos que nós vivemos em uma época cristã em que as pessoas, elas não querem mais sentar e meditar numa palavra. Mas por quê? Porque há muita agitação, há muita ansiedade, há muito trabalho. Então elas acham muito difícil parar para ouvir sobre quem é Deus. Elas costumam buscar saber quem é Jesus Cristo, o que Ele fez, o que Ele vai fazer, no momento em que elas estão na cama de um hospital, no momento em que elas estão perdendo o seu ente querido, no momento em que elas veem um filho ali na prisão sofrendo alguma coisa que elas jamais imaginaram. Nesse momento em que você se vê no fundo do poço, é o momento em que a grande maioria das pessoas buscam a Jesus Cristo. Mas não precisa disso. Nós podemos nos humilhar diante de Deus, sabendo que Ele não olha para a nossa aparência, sabendo que Ele não olha para o nosso passado, sabendo que Ele não olha para o que os outros pensam sobre você. Jesus, Ele busca o seu interior nessa noite. E se você chegou nessa noite diante dos pés do Senhor, é porque algo em particular Jesus tem com você. Então, nesse momento, esse homem foi curado. O Senhor despediu esse homem. Ali, quando você vai estudar a palavra, diz que houve algum período em que esperaram com que ele ficasse normal, como eu e você, que ele estava ali com um grande problema, com inchaço. Então, todos aqueles homens viram aquela situação. O Senhor, Ele faz as coisas na minha e na sua vida em qualquer dia, seja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O Senhor Jesus, Ele não trabalha com dia e horário marcado. Ele faz na hora que tem que ser feito. Quando todo mundo está dizendo que você não tem mais jeito, quando todos estão dizendo que você é um fracasso, o Senhor fala que é possível sim continuar e que nós devemos continuar na obra do Senhor. Porque há dias em que nós vamos querer desistir, mas logo você deve lembrar daquele versículo em que fala que no mundo aonde nós estamos, nós teremos aflição. O que é aflição? A nossa irmã Daniela leu aqui no início do culto. Nós vamos ser afligidos por alguém que de repente vai falar que você está errando. Mas Jesus Cristo é o nosso justo juiz. É por isso que nós nunca devemos nos justificar diante de ninguém, porque o justo não se justifica. Quem nos justifica é Deus. Então entenda que este homem foi curado. No verso 6 fala assim: que nada lhe podiam replicar sobre isso. Quando Deus fazer algo na minha e na sua vida, ninguém vai poder replicar sobre a nossa vida. Ninguém vai poder falar: mas isso aconteceu por causa de mim, isso aconteceu por causa daquilo, isso aconteceu. Não. Deus normalmente Ele deixa o seu rastro. Ele deixa de uma maneira que ninguém vai dizer que foi por conta dele, e sim por causa da mão de Deus. Quantos de nós não passamos por coisas terríveis na nossa vida passada, e hoje Deus tem nos curado, tem nos sustentado, tem nos levantado para inspirar outras pessoas. E o que é interessante é que ninguém às vezes vai falar para você que Ele está te utilizando como espelho, mas eles estão sim te observando. Às vezes você marca a vida de uma pessoa que você não faz ideia. É por esse motivo que o mal luta tanto para destruir a minha e a sua vida. Porque através de nós, o Senhor faz a sua obra redentora na vida das pessoas. Esse homem, ele se humilhou diante daqueles doutores. E aqueles doutores, em momento nenhum, pararam para observar o que eles estavam precisando. Às vezes ninguém vai olhar para você e falar: nossa, irmão, mas você está precisando tanto
Por isso que você deve manter um devocional com Jesus Cristo, que você vai abrir aqui a palavra, em um versículo que você lê, você vai sentir algo tão diferente, porque o Espírito Santo vai falar com você. E às vezes nós estamos esperando o A ou o B falar algo para nós, mas Deus, Ele deixou a sua palavra, porque Ele necessita que nós venhamos a entrar em conexão com Ele. Esse homem sabia que Jesus Cristo estava lá, por isso que ele foi lá. Nós sabemos que Deus está conosco na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, mas nós sabemos que aqui é um local que nós nos reunimos para demonstrar para Cristo que nós estamos em comunhão, estamos buscando mais de Jesus Cristo. É por isso que às vezes você está tão cansado, você está tão destruído, mas quando você fala do amor de Deus, há uma renovação na sua vida. Porque é isso que Deus quer de mim, de você, que nós nos humilhemos diante dEle. Quando você confessa que Jesus é o Salvador da sua vida, quando você não espera chegar um dia mau, o dia do luto, o dia da tristeza, você está dizendo para Deus: Deus, eu quero mais de Ti. Eu quero Te conhecer, eu quero saber quem o Senhor é. Eu quero que o Senhor mude a minha vida a partir de hoje. Porque esse mundo não tem nada para nos oferecer. Esse mundo faz com que nós ficamos inchados como esse homem. E quando nós procuramos água lá no mundo, a única água da vida que tem é Jesus Cristo. Ele é o único que transforma o ser humano. Porque você olha para alguém, você não sabe do que esse alguém é capaz. Você imagina, você faz ali uma visualização, mas só Deus sabe do que cada um de nós somos capazes, e Ele sabe o que nós podemos fazer para a obra do Senhor. É por isso que Ele escolhe certos tipos de pessoas para alguns trabalhos diferenciados, porque Deus conhece o meu e o seu coração. Ninguém tem o direito de falar: mas você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. Se você tem a vontade dentro do seu coração, é porque Deus outrora já te chamou para algo na obra do Senhor. Então nós, a partir do momento que nós nos humilhamos ao Senhor, nós fazemos igual a este homem. Nós deixamos que todo aquele inchaço do mundo saia do nosso corpo. Porque se deixar, eu e você vamos ficar orgulhosos, achando que tudo que nós temos e fazemos é por nosso mérito. E hoje eu te aviso que não é pelo seu mérito, é porque Deus, o grande eu sou, Ele decidiu que você iria acordar mais uma vez. E se Ele decidiu que eu e você estamos de pé, ainda que sofrendo muitas das vezes com alguns problemas, se Ele permitiu, é porque algo Ele vai fazer na minha e na sua vida. Só que se você não se entrega totalmente, Ele não faz. Porque a Bíblia fala que o Senhor diz assim que eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. Então é necessário que você esteja ouvindo a voz do Senhor. Agora você quer que eu te conte um segredo? É por isso que às vezes Deus chama alguém para pregar, Deus chama alguém para pastorear, porque nós não queremos abrir a palavra do Senhor e ter intimidade com Ele. É por isso que às vezes tem que ter alguém para falar para você, tem que ter alguém para te corrigir, porque você por si só não sabe ler a palavra e falar: poxa, isso aqui eu não vou fazer, porque o Senhor não quer isso de mim. Aí Deus vai ter que usar alguém, como disse aquele louvor: usa-me, Senhor. Aí o Senhor usa alguém para te orientar, para encaminhar a sua vida no caminho da luz. A Bíblia fala que a luz ela não fica escondida embaixo do alqueire, ela é colocada em cima da mesa para que ela venha iluminar a todos que estão na casa. Então entenda que Jesus tem os seus chamados, os seus escolhidos, e se nós estamos aqui nessa noite, é porque algo Ele quer fazer
todos nós somos iguais. Só que tem uns que Ele dá mais coisas, e esses que Ele dá mais, eles são cobrados mais. Nós sofremos mais, nós apanhamos mais, nós somos mais julgados, nós somos mais criticados, nós não somos entendidos. Então, quando Deus te der algo, entenda que Ele vai requerer de você ali qual foi o seu comportamento diante do que Ele tem te dado. Esse homem, agora com a sua vida transformada, agora ele começou a entender que Jesus ele não se prende à regra de homens. Jesus ele se prende apenas à sua palavra. Então, se Deus falar na sua vida que vai fazer, Ele vai fazer. Aí você vai falar assim, mas o irmão ele não gosta de mim, o irmão Deus ele não pede permissão para ninguém, porque Ele é único, Ele é soberano. Então, quando Ele escolhe um irmãozinho lá que ninguém dá nada, Ele sabe o porquê Ele está escolhendo. Ele sabe quantas madrugadas de sofrimento você tem sofrido ali, pedindo ao Senhor, ali à beira de uma depressão. Sabe por quê, querido? Porque nós vemos o exterior, mas Deus conhece o interior. Deus sabe quantas lutas nós temos que lutar, mas não é contra os outros, não, é contra nós mesmos. É para deixar o nosso orgulho de lado, é para começar a ter atitudes mais parecidas com Jesus do que com nós mesmos. A Bíblia fala que não há nada na carne que venha agradar a Deus, então nós ainda somos carne. Então a gente vai querer sim fazer aquilo que não agrada o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Porque quem vai nos salvar de nós mesmos é Deus. Então, quando eu começo a meditar na palavra do Senhor, eu começo a entender que Ele existe. Eu começo a entender que Ele é galardoador daqueles que o temem. Irmão Rafael, o que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor é você ficar ali receoso de fazer aquilo que Deus não quer que você faça. E o Senhor já tem encontrado pessoas temerosas nessa noite, porque assim, eu quero fazer, sim, mas eu não vou fazer, porque eu tenho um Deus para prestar as contas. Deus, Ele tem conhecido todos os nossos caminhos. Não é fácil você servir a Deus, mesmo com a sua vida toda bagunçada. Não é fácil. Não é fácil você servir a Deus quando você está ali modificando o seu eu. Você tá se quebrando por dentro. É como disse aquele louvor. O Senhor está assim, ali modificando o nosso interior para que Ele possa, a água dele possa jorrar dentro do nosso corpo e da nossa alma. Que não vai ser mais difícil perdoar, não vai ser mais difícil você ter uma vida transformada e ninguém vai pedir nada para você. Você vai fazer porque agora o Espírito Santo faz parte da sua vida. Você não está mais sozinho. E como diz aqui o verso 6, ninguém vai poder replicar sobre a minha e a sua vida. Então, querido, entenda que é uma passagem muito rápida, mas eu sou apaixonada por Jesus Cristo, porque eu vejo que nada do que nós inventamos para Ele significa nada. Para Ele só é importante quando Ele fala que vai fazer. Quando o Senhor não basta na situação que você está passando, as coisas vão se transformar, as coisas vão mudar, como na vida desse homem que estava com uma doença tão rara, né? Uma doença tão complicada, mas o Senhor mudou a vida dele, o Senhor mudou a minha vida. Eu tenho certeza que muitos aqui, se a gente for dar um microfone, você vai ter muito testemunho para contar. Você vai contar: minha vida era assim, Deus me transformou, o Senhor, Ele me modificou como pessoa. Você já sabe que você foi transformado. E agora a gente não se preocupa mais que tem alguém falando: ah, mas você é assim, você é assado. Não, agora a gente só olha para Cristo, a gente não olha para o
a esquerda e nem para a direita. Nós só olhamos para Jesus Cristo. Porque há momentos que é só você e Deus. Igual disse aquele louvor que o Espírito Santo está pedindo para que eu possa falar com você nessa noite. Os irmãos devem conhecer um pedacinho dele que fala assim: há momentos na vida da gente que é preciso se humilhar, dobrar os joelhos calados para ouvir o Senhor falar. Entra na presença do Altíssimo em jejum e oração. Não existe problema difícil que Deus não tenha a solução. Deus proverá, Deus proverá. Não caia uma folha da árvore se Deus não deixar. Deus pode fazer fluir a água da rocha. Deus faz o impossível possível, porque Ele é maior. Deus proverá. Hoje o Senhor fala para você, através deste louvor, que Ele vai prover sim na sua vida. Porque eu posso dizer, porque eu vivo isso, eu não estou falando de algo que eu ouvi alguém falar, eu falo de algo que eu passei e passo. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se não acontecer, foi porque não foi Deus que falou na sua vida. O Senhor também conta outro segredo, que se nós estamos aqui, já é um presente de Deus. Algo Ele vai fazer. Basta se humilhar para Ele. Ah, mas eu não quero naquela igreja, eu não gostei. Não tem problema. Aqui nós somos uma família. Queira que não queira, goste que não. Nós somos uma família e de repente nós queremos participar de outra família. Porém, o princípio desta casa é Jesus Cristo, o grande. Então, quando nós nos ajuntamos, nós vamos nos humilhar diante dele. Nós vamos deixar o ego de lado, o orgulho de lado, a inveja, as dissensões, as fofocas. Agora nós vamos olhar só para ele, porque é só ele que tem o poder para mudar a nossa vida. Ele também disse que se caiu uma folha da árvore é porque ele permitiu. Conforme você lê a Bíblia, você vê que ele cria o bem e ele cria o mal também. Ele permite coisas acontecerem para que nós nos se acheguemos diante do grande eu sou. Então eu creio que o Senhor falou com você nessa noite. Eu creio que o Senhor vai limpar tudo aquilo que não agrada a vida dele, para que nós venhamos a ser aquele filho que o Senhor sonhou. Tudo aquilo que o Senhor planejou para mim e para a sua vida vai se cumprir, porque Deus tem falado nas nossas vidas. Ele guia o nosso barco para todo sempre. Amém. Assim eu já agradeço essa rica oportunidade e as palmas louvam o Senhor.
você crê, só basta você acreditar no mesmo Jesus, depois do homem, ele cura você, ele muda a sua vida, ele transforma a sua vida. Querido, vou ficar de pé, agradecer ao Senhor, quero desde já agradecer as irmãs que estão hoje, moram aqui na frente, sinta-se em casa, venha mais bem em nome de Jesus. Queridos, domingo, culto de Santa Ceia, 10 horas da manhã, nós estaremos reunidos, participando da ceia, se possível, venha consagrando nesta manhã um sacrifício para o Senhor Jesus Cristo.